Ok, mais uma questão da lista de exercícios sobre o estudo de caso do MIPS. Sobre as chamadas de função ou de subrotinas, julgue, né, verdadeiro ou falso. 1. Ao fazer uma chamada de função utilizando a instrução JAL, Jump and Link, guardamos o endereço de retorno no GPR31. Verdadeiro. Lembrando que todas essas questões elas presumem que você tenha acesso a um anexo, que é o conjunto de instruções do MIPS. Então você pode ir lá no anexo e até olhar como é que é essa instrução JAL. Mas quando a gente estuda, né, a criação de subrotinas, acho que isso é uma das primeiras coisas que a gente fala, né? A explicação básica dessa subrotina é essa. Que você vai fazer um desvio para executar uma subrotina que está em uma área diferente da memória e você precisa retornar depois para continuar o fluxo normal do programa. E você precisa guardar o valor do contador de programas. E o registrador 31, que é aquele registrador RA, é exatamente o registrador que tem essa função de manter o return address. Então isso é verdadeiro. 2. Ao finalizar a execução da subrotina, utilizamos a instrução JRRA para retornar o fluxo original do programa. É exatamente isso. A instrução JR ela é Jump Register, é um salto para uma área da memória apontada por um registrador. Então, quando você faz o JAL, você guarda o endereço de retorno em RA, você pode retornar o seu fluxo normal simplesmente fazendo um JRRA. 3. Não é possível realizar uma chamada de subrotina durante a execução de uma subrotina. Isso aqui é falso. É possível sim. Você pode sair acumulando chamadas de subrotina dentro de subrotina. Tá? E aí os endereços de retorno você tem que ter um cuidado só, né? Como você vai tratar esses retornos, né? Tá? Porque se uma subrotina guarda o retorno em RA, outra subrotina guarda o retorno em RA também, você pode perder, né, o caminho de volta, digamos assim. Então, nesses casos, costuma-se ter auxílio da pilha para fazer essas chamadas de rotina dentro de rotina, certo? Subrotina dentro de subrotina. Em sala a gente não explorou muito isso, porque só entender as instruções do MIPS e fazer fazer umas práticas para a gente ficar mais familiarizado já toma muito tempo. Tá? Então eu vou deixar aqui essa explicação assim no nível mais abstrato. Questão 4, ou item 4. Convenciona-se no MIPS que registradores do tipo S devem manter seu conteúdo preservado após o atendimento de uma subrotina. Aqueles nomes S, T e outros, né, que nós temos no MIPS, eles têm sim um significado que em geral não é restritivo, né? Ou seja, por exemplo, os registradores A devem ser usados como argumento de função. E a gente faz isso no syscall, a gente faz isso quando a gente vai criar uma subrotina, né? É esperado que a gente use esses registradores. Então você vê isso realmente sendo usado nas instruções que já tem lá prontas. Mas não é obrigatório. Se eu quiser criar uma subrotina em que os parâmetros que eu vou operar lá dentro são os registradores T, não tem nenhuma restrição. O montador não vai gerar nenhum erro de compilação por causa disso. Tá? Então, nós temos que seguir mais como uma orientação. Então, é verdade que os registradores S nós temos que usar. É orientado que nós usemos os registradores S, do tipo S, para manter conteúdos preservados. Então, imagina que você tem uma subrotina, né? Uma subrotina pode usar diversos registradores, A, T, né? E ela não deveria usar os valores S, para que eles não sejam modificados. Mas elas podem usar os registradores S? Claro que podem. Só que você deveria, primeiro, guardar os valores na pilha, os valores dos registradores S na pilha, antes da chamada de subrotina, para que caso essa chamada de subrotina, para que caso essa subrotina altere os valores de S, você não perca os valores originais.
Tá? Então, resumindo o que eu quero dizer. Sim, existe essa recomendação, isso é verdadeiro, é uma convenção, tá? Mas não existe uma coisa automática para que isso aconteça. Essa convenção deve ser respeitada pelos programadores e o programador pode não respeitar por ignorância ou por algum outro motivo, certo? Mas é uma convenção, não é uma restrição. Mas é verdade. É isso, gente. A questão foi curtinha. Acabamos. Essas foram as questões da lista. Foram 14 questões. Talvez em um futuro próximo eu tenha uma lista com mais variedade de questões. Essas foram as que eu consegui criar no semestre passado. E o objetivo principal aqui, só para fazer um fechamento, deixar claro, é que eu não tenho uma pretensão, e eu não acho que seja o correto, achar que uma pessoa que faz um curso desse vai decorar essas coisas, né? Vai decorar a arquitetura do MIPS. Até porque não é um processador convencional, você vai provavelmente lidar. Mas, várias coisas que nós tratamos aqui, elas se repetem, são conceitos que valem para outras arquiteturas. Então, tentei fazer sempre um método em que a gente consulta a documentação, interpreta o pseudocódigo que está lá dentro, traduz a descrição da instrução e extrai os conceitos, né? Esse método, sim, eu acho que é o importante aqui, tá? Todo o jargão que nós desenvolvemos ao longo desse estudo também sobre memória, rotina, abstração, processador, interrupção, pilha, etc. Tá? Beleza? Então esse é o foco, certo? Deixar vocês preparados para buscar informação por vocês mesmos, a partir de um conjunto de estruturas familiares que nós identificamos ao longo desse estudo de caso. Um abraço. Se inscreve aí que eu tô querendo chegar em 1.000 inscritos. Valeu, um abraço.